A santa paz de Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, querido ouvinte, a paz de Deus a todos. Sim, aqui quem vos fala é a irmã Tânia, do canal da plataforma do YouTube. Portanto, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Compartilhe, sim, compartilhe este culto aberto que a irmã Tânia abre em nome do Senhor Jesus, que é vivo e vive eternamente. Sim, irmão, sim, querido ouvinte, a irmã Tânia volta. A irmã Tânia volta quando o Espírito Santo do Deus vivo me direciona e aqui estou. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. É tarde da noite, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Ainda é dia 9 de fevereiro de 2025, mas é tarde da noite. Quase já virando para dia 10. Amém? A irmã Tânia vem fazendo, tentando fazer, né, irmãos? Este culto, louvado seja Deus, porque o celular da irmã Tânia está ficando com a memória cheia e eu não estou conseguindo direcionar, né, todo o conteúdo. Deixa eu só dar uma pausinha aqui, louvado seja Deus, aleluias, vou colocar meu véu pra gente tentar ir o mais, sim, rápido, né, direcionado através do Espírito Santo de Deus, mas direcionado certinho, bem certinho, para com que o Senhor venha falar ao meu e ao seu coração. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo? Confesso que já estava com saudades de chegar até aqui, né? As batalhas, elas são muito grandes, irmãos. Os irmãos, eles não... O irmão, querido ouvinte, não tem ideia como é difícil estar desse lado. O Senhor Jesus nos sustenta, sim, Ele nos sustenta. Mas o adversário sempre quer, louvado seja Deus, nos parar, nos travar. Mas vem a palavra, vem o Santo Espírito de Deus e nos encoraja a estar aqui. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração bem rapidinho e o Senhor, Ele já vai falar aos nossos corações. O último cultinho, né? Vê lá, tá escrito assim, direcionamento, parte 1. Foi bem rapidinho, foi uns 5 minutos. Eu confesso para os irmãos, querido ouvinte, que eu entrei, fiz o vídeo, quando dava 5, 6 minutos, travava. Aí eu apagava, começava novamente, 5, 6 minutos, travava. Na terceira vez a mesma coisa, 5 minutos travou. Eu falei, ai meu pai, eu acho que não é para mim fazer o vídeo. Aí o Espírito Santo falou assim, meu coração, pode postar dessa maneira que está. Porque era um direcionamento, irmãos. O Senhor estava agindo daquela forma, eu que não estava entendendo. O Espírito Santo falou, posta dessa maneira que está, com esses 5 minutos, porque era uma direção. Era para deixar enfatizado simplesmente não, porque é algo muito rico, né? Não era simples, mas somente aquela parte. Eu acho que eu fiz uma oração, né? E direcionei ao querido ouvinte, ao testemunhado, de ir até uma casa de oração assistir um batismo. Muitos são os batismos, irmãos. Toda terça, todos os dias tem batismo na casa de oração. Se informe e o Senhor falará com a sua alma. Ai, irmã Tânia, eu não quero me batizar. Vá assistir um batismo. Amém? O Senhor falará com a sua alma. Não precisa ir no pensamento de se batizar. Não. Vá e o Senhor falará com a sua alma. Quando o Senhor tiver um encontro contigo, nada mais vai impedir. As portas elas vão se abrir, as barreiras elas vão cair, mas para isso você tem que ir lá ouvir a santa e bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então era uma direção. Então aquela foi a direção parte 1. E agora vem a direção parte 2. Amém? E tinha mais um pedacinho que eu ia falar naquele cultinho. Eu não consegui falar. E era daquele cultinho, não era desse. Então eu vou terminar aquele cultinho, apesar de a parte principal ela foi falada, que era em relação a ir até uma casa de oração e assistir um santo batismo. O querido ouvinte e o testemunhado. O que é testemunhado? É aquele que já conhece da palavra de Deus, já testifica do poder de Deus, já testifica das escrituras sagradas, já tem a consciência, a certeza que as escrituras sagradas, que o Senhor Jesus é o único caminho
e ainda se fecha para as águas do santo batismo. Isso é ser testemunhado. O querido ouvinte é aquele que está conhecendo, tem uns que já conhecem mais, outros conhecem menos, outros fecham o coração. Esse, né, é aquele que ainda é uma criatura, não é filho em Cristo Jesus. É uma criatura, onde o Senhor o ama, mas o Senhor quer trazer para filho. E a primeira condição, irmãos, é o batismo, né? A imersão de águas, né, conforme você... É um simbolismo, né? Simboliza. Ao momento que você se emergir nas águas, né, desce nas águas, quando você sobe um outro homem, outra mulher. É lógico, né, irmãos, que é só um símbolo, que o seu dia a dia, a sua vida, né, os seus dias, você tendo comunhão com Deus, aprendendo a palavra, que vai realmente haver, de fato, essa transformação interna, né, que sai para o exterior. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Então, essa era a primeira parte daquele cultinho. E a segunda que eu queria falar... E aquele dia eu não consegui falar, porque acabou, de fato, meu cachorro, irmãos, o cultinho, né, cortou, era a respeito de um sonho que eu tinha tido naquela manhã. Eu não lembro o dia, irmãos, acho que faz uns 3, 4 dias, né? Mas é só olhar, é um cultinho bem rapidinho, de 5, 6 minutos, acho que é o menor que eu fiz até hoje, de 5, 6 minutos, que eu falava em relação a direcionamento mesmo da parte de Deus, de querido ouvinte, o testemunhado, ir assistir um batismo. E naquele dia, está escrito só, então assim, o título é Direcionamento parte 1. É só ir lá, você vai ver o dia. Aquele dia, irmãos, eu tive um sonho de manhã. E naquele sonho, falava assim, uma pessoa falava pra mim, né? Não sei quem era aquela pessoa no meu sonho. E aquela pessoa dizia assim pra mim, toma as atitudes certas, né? Louvado seja Deus. Resolva os problemas, nós temos que nos resolver. Tem problemas que é nós mesmos que temos que resolver. Aquela pessoa falava isso pra mim no sonho. E ainda aquela pessoa dizia mais, sabe? Ela me levava a vários lugares, assim, ambientes, situações, e o Senhor falava assim, o Senhor não, né? Era um sonho que veio de Deus, mas não era o Senhor que falava comigo, era uma pessoa, no sonho era uma pessoa. E essa pessoa dizia assim pra mim, nem Deus tá mais aguentando essa situação de vocês. Nem Deus, olha isso. Então o Senhor fala através desse sonho, irmãos, porque quando vem o sonho já vem a interpretação para mim. É automático. Louvado seja Deus. Por misericórdia de Deus, o Senhor ele me deu esse dom de sonhar, churian de ras, de clas, de show de ras, e já vinha a interpretação do sonho. E o sonho falava, resolve essa situação, resolve isso. Nem Deus está... Aquela pessoa falava assim para mim, nem Deus está aguentando mais essa situação entre vocês, entre pessoas, entre situações, entre ambientes. O Senhor pede para mim falar, que era para mim ter falado naquele cultinho, eu não consegui. Entendeu? Então, fica a dica, peça a misericórdia de Deus, peça a direção de Deus e o Senhor vai confirmar. Lembra, sempre tem sinais de Deus, irmãos. Este canal é um canal de evangelização, é um canal de direcionamento, é um canal onde te leva perto de Deus, do reino dos céus, te leva a entender o Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. É um canal de revelação e de profecia. Revelação é o quê? Revelação é a palavra, revelação vem de sonhos, revelação vem de várias maneiras. Só se testifique que é para ti. Como? Se colocando na posição, entrando na presença de Deus, com reverência, eu sempre digo, né? E o Senhor confirmará. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava de fundo aqui, vamos já fazer uma oração, já vou falar a respeito do hino, né, que estava de fundo, e nós já vamos entrar para a palavra para ser bem direcionadinho, amém? Já é tarde da noite, como eu disse, né? E eu já tentei entrar, eu não consegui, mas o Senhor vai me dar graça e eu vou conseguir fazer esse cultinho até o fim, amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, eu abro este culto em nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. A partir do momento que eu ligo a câmera, o cultinho já começa. A irmã Tânia desaparece, o Senhor Jesus, ele sobe, né? Ele aparece. Que ele veio a crescer e eu diminuir. Então, eu já abri o culto a partir do momento que eu liguei a câmera. Mas agora, de fato, eu vou dizer diante de todos os irmãos e do querido ouvinte, do testemunhado, que eu abro esse culto em nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. A irmã Tânia está em consagração. Amém? Então, vamos lá.
O Senhor diz assim, né? Eleva os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, seja socorro espiritual, ou seja socorro físico, né? Material, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não se iluda. Não tem outra maneira de você pedir socorro. O homem, ele é limitado. As nossas ferramentas materiais, elas são limitadas e elas são perecíveis, mas aquele, o Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra, ele não é perecível, ele é. Ele é. Antes de tudo, ele é. Ele já existia. Esse sim, certeiro, que nós pedimos socorro e da maneira dele, louvado seja Deus, vem a resposta, vem a solução, vem o refrigério, vem a providência da maneira dele. Amém, irmãos? Às vezes nós não entendemos a maneira do Senhor, mas com o tempo nós vamos entendendo, vamos aprendendo a ter comunhão, até mesmo da maneira que o Senhor trabalha em nossas vidas. Vamos ver então aqui, irmãos, ó. O hino que estava de fundo era o hino 288, né, Senhor Jesus? Vou ler aqui para os irmãos, ó. É o hino 88, isso. 288, ó. Ó irmãos com Cristo avante. Tudo a ver com esse cultinho, tá? Ó irmãos com Cristo avante, todo mal iremos vencer. Com a sua mão poderosa não nos deixará perecer. Quando lutas nos enfrentarmos, o Senhor pelejará conosco. O seu nome invocaremos, seu socorro nos mandará. Quando fraco nós estivermos e sem forças para lutar, pela fé nós prosseguiremos, pois Jesus virá ajudar. Cristo é a nossa grande esperança e a nossa salvação. Nele encontraremos as forças para estarmos em retidão. Muitas provas nessa jornada nós teremos que enfrentar. Mas Jesus, o Mestre amado, nos fará ao fim triunfar, sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor. Certamente nós chegaremos ao eterno lar de esplendor. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Então, se há fraqueza, né? Se há fraqueza, se há alguma dúvida, algum medo, né? Fraqueza física, fraqueza espiritual, por essa palavra do hino, que é extraída das Escrituras Sagradas, né? Louvado seja Deus, o Senhor nos fala por essa palavra, por este hino maravilhoso, ó. Com Cristo avante, com Cristo nós podemos ir em diante. Na nossa própria força, não. Uns dizem assim, mas aquela pessoa é fraca, aquela pessoa é forte. Não. Diante de Deus nós somos todos iguais. Mas quando nós nos achamos fracos de alguma forma, o Senhor nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Assim diz a palavra. Quando digo que sou fraco, forte sou. Por quê? Porque o Senhor vem na nossa fraqueza e nos faz triunfar, nos faz ir avante. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo? Amém? Louvado seja Deus. Faremos uma oração, irmãos, e assim já entraremos na palavra? Glória a Deus, aleluia. Fechamos os nossos olhos, em comunhão, levamos os nossos pensamentos ao trono da graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Entramos na tua presença santa, porque tu és santo, e a tua palavra nos ensina a ser de santos, porque sou santo, sem santidade na qual ninguém verá a ti. Pai celestial, Pai amado, Pai querido, pedimos em nome do Senhor Jesus perdão dos nossos pecados, Pai, a multidão de pecados. Agradeço, Senhor, por perdoar os meus pecados, os nossos pecados, a multidão de pecados, Pai, feitos na tua presença, Senhor. Obrigado pela força, pela graça, pela direção, pelo olhar, pela caridade, Pai. E por ter nos prometido a coroa da vida eterna, se permanecemos firmes e fortes e fiéis aos seus pés, Senhor Jesus. Guardando, meditando e cumprindo, Senhor, a sua bendita e santa palavra. E assim herdaremos a coroa da vida eterna, Pai. Que a minha mente, Senhor, nesta hora seja cativa, Senhor, aos meus pensamentos e que tu venha crescer, Senhor. E a irmã Tânia, Pai, a sua filha, a tua serva, venha desaparecer nesta hora, Pai.
quebrando, Senhor, todo o poder, Pai, das trevas. Deixando cativo, Senhor, todos os pensamentos, Pai, contrários, pensamentos, Pai, adversos da sua santa e bendita palavra, da sua santa e bendita vontade, Pai. Porque a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável entre nós. Te louvo, Senhor, nesta noite. Peço, Senhor, que vá diante de cada alma, de cada endereço, de cada família, de cada pessoa, Senhor, trazendo, Pai, o socorro, a providência, a bênção, a solução, Senhor, para algo, a resposta para algo, a direção, Senhor. Tudo que for necessário, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu lhe suplico, Pai. Traga-nos, Senhor, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e poderoso, Pai. E todo aquele que bate a sua porta, Senhor, a porta se abre. Todo aquele que pede em Ti, Pai, recebe. Todo aquele que busca de Ti, encontra, Senhor. Não porque merecemos, pois somos pequenos, Tu és grande. Tu és a nossa rocha, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O braço forte, Senhor, o braço estendido. Aquele, Senhor, que está na vida circular, conhece, Senhor, o braço da carne, mas nós não, que fazemos menção, Senhor, do Teu poder e da Tua graça e da Tua justiça. Fazemos menção, Senhor, do braço forte, do braço estendido. Tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado nos céus. Tudo para a honra e glória do Seu nome, que seja feita a Sua vontade mediante a Sua palavra em nome de Jesus Cristo, que é vivo e reina eternamente. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo. Então vamos para a santa e bendita palavra? Vamos agora, irmãos, louvado seja Deus. Nós vamos começar com o Êxodo 29, Antigo Testamento, né? E nós vamos lendo com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Nós vamos lendo os versos e o Senhor me fala quando devo parar, amém? Diz assim o título, ó, de Êxodo 29, Antigo Testamento, irmãos. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é que lhes has de fazer para o santificar. Para que me administrem o sacerdócio, toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. Um pão asmo, bolos asmos, amassados com azeite. Azeite, irmãos, ó. Digo aqui azeite, digo aqui santificação e sacerdócio, tá bom? O Senhor pede para mim reforçar essas palavras. E com os corões asmos, untados com azeite com flor de farinha de trigo. E porás no cesto, e trarás no cesto com o novilho e 2 carneiros. Então farás chegar Arão seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás os vestidos, ó irmãos, vestidos, o Senhor pede para mim reforçar essa palavra. E vestirás Arão a túnica, e do manto do éfode e do éfode mesmo, e do peitoral, e cingirás com o cinto de obras de artifícios de éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade, repetindo, a coroa da santidade porás sobre a mirra. E tomarás o azeite da unção, o Senhor pede para mim repetir, unção, e derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar os filhos, e lhes farás vestir as túnicas. E os cingirás com o cinto, e Arão e seus filhos lhe atarás as tiaras, para as que têm o sacerdócio por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. O que é estatuto perpétuo? Que é para sempre, né? Não pode ser revogado. E sangrarás a Arão e seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, degolarás o novilho perante o Senhor, à ponta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, com os seus dedos sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura, deixa eu só riscar aqui, irmãos, aqui ó, com o dedo, né, que o Senhor pede.
Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e redenho de sobre o fígado e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-las sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro. Irmãos, o capítulo 29 é grande, tá bom? Vamos lá. Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, degolharás o carneiro, tomarás o seu sangue e deixa eu grifar aqui, ó. Tomarás o seu sangue e espalharás sobre... tomarás o seu sangue, né? E partirás o carneiro em suas partes, lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e porás sobre as suas partes, sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar e um holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Cheiro suave, né? É um holocausto para o Senhor. Uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomará o outro carneiro e Arão seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolharás o carneiro e tomarás o seu sangue. De novo, irmãos. Vou grifar aqui, ó. Tomarás do seu sangue. E porás sobre a ponta da orelha. Deixa eu colocar aqui também. Ponta da orelha. Ponta da orelha. Ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar dos seus pés direitos, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, azeite, unção, e espargirás sobre Arão e sobre os vestidos, e sobre seus filhos, e sobre os vestidos dos seus filhos, sobre os vestidos dos seus filhos, aqui ó, vestido de seus filhos, com ele, para que ele seja santificado, e os seus vestidos também de seus filhos, e os vestidos dos filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, ao redor do fígado, ambos os rins, com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogada de pão, bolo, isso, cestos de pães, louvado seja Deus, o Senhor está mandando, eu estou fazendo, tá, irmãos? Cestos de pães que estiverem diante do Senhor, e tudo porá nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e queimarás o altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. Ofertas queimadas do Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações que é de Arão, e com movimento e moverás perante o Senhor. Isso será a tua porção. E santificarás o peito, o movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido ao alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos, e será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo que não pode voltar atrás. Dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, será dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E os vestidos santos, louvado seja Deus, que são de Arão, serão seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. E 7 dias vestirá aquele que deu seus filhos for sacerdotes em seu lugar, quando ele entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 7 dias para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne, 7 de carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que foi feita expiação, para consagrá-los, para santificá-los, mas um estranho não comerá. Estranho não comerá. E sobejar algumas coisas da carne de consagração ou do pão até amanhã. O que sobejar, queimará com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás Arão e seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias o consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho, né? Cada dia, viu, irmãos? Por sacrifício, pelo pecado, para expiações e purificação do altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação
Pelo altar lhe santificarás, e o altar será santíssimo, tudo que tocar no altar será santo. Isto é, que ofereceres sobre o altar dos cordeiros de cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com o cordeiro da 10ª parte de flor de farinha, misturará com a 4ª parte de um hin de azeite, para a libação, 1/4 de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele fará como com a oferta da manhã. Conforme sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. Vossas gerações. A porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Santificarei a tenda da congregação, o altar também santificarei. Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e que eu tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor seu Deus. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Então, o que o Senhor fala para essa palavra? De Êxodo 29. Primeira coisa, sacrifício. Jesus fez um sacrifício, morrendo naquela cruz por nós. Sim, Jesus saiu do seu trono de glória e veio até nós, até este mundo de pecado. Ele sendo santo na sua glória, sem pecado, sem mácula. Veio aqui por nós, morrer por nossos pecados, numa geração, numa sociedade, numa multidão corrupta, onde ele é incorruptível. Ele veio diante de uma sociedade, de um mundo corrupto, de coração, que o ser humano tem um coração corrupto, todos nós. Nós temos a misericórdia de Deus, nós que somos chamados para a graça maravilhosa, nós somos, Deus, ele tem misericórdia de nós, mas todos nós temos o coração corrupto. Por isso que nós temos que estar com a mente todos os dias renovados aonde? Em Cristo Jesus, para que não nós venhamos cair em nossos próprios pecados. Diz a palavra. Então, o sacrifício do Senhor Jesus. Ele saiu da sua glória e veio para essa terra de pecado, para morrer por nós. Morrer por essa raça humana. E o que a raça humana faz? Muitos o ignoram. Ignoram o Senhor Jesus. Ignoram o seu sacrifício. Uns nem acreditam. Nem creem. Nem dão o devido valor. Que Ele é o nome sobre todo nome. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele temos salvação eterna. Muitos não acreditam nessa grande verdade, única verdade. Então o Senhor diz hoje, por essa palavra, o sacrifício da cruz é para a salvação eterna. Não tem outro caminho para a salvação eterna. É só com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor, ele fala por essa palavra. Glória a Deus. Consagração. Consagração. O Senhor fala, né, de santificarmos, isso aí é para crente. Quem que não... E para isso é para salvo, né? Para servos de Deus. E quem que não é servo de Deus? Comece a se santificar hoje. Já vá assistir o batismo. Irmã Tânia, não sei. Assiste lá o primeiro cultinho que eu disse. Direcionamento. Primeiro direcionamento. Parte 1 do direcionamento. Isso aqui é parte 2. Busque uma casa de oração, onde tem um batismo. Assista ao santo batismo. Louvado seja Deus. Se o Senhor falar com a tua alma, obedeça. E aí começa aqui, ó. Sacrifício da cruz. A partir do momento que você obedece o que o Senhor Jesus manda, ir para o santo batismo ali nas águas, assistir, e se o Senhor falar com a tua alma, te chamar, você já está entendendo o sacrifício de Jesus. Aquele que se batiza, ele já entendeu o sacrifício da cruz. Ele já entende essa parte. Aí depois temos que nos santificar através da santa e bendita palavra. Para o sacerdócio, né? Sem mácula. Já procurar não pecar.
conhecendo as Escrituras Sagradas, a gente vai diminuindo no pecado. Amém, querido ouvinte? Amém? Meu irmão em Cristo, que está fraco, né? Que precisa de uma palavra, que precisa de uma renovação no Espírito. Então o Senhor fala, lê as Escrituras Sagradas, que as Escrituras Sagradas é um alimento para nós, para nossa alma, para nossa vida. Amém? O Senhor fala agora aqui, irmãos, na parte espiritual, o azeite. Quando nós somos ungidos por Deus, uns para entregar o Santo Evangelho, cada um com o seu dom. Todos nós que conhecemos o Senhor Jesus, que procuramos ler as suas Escrituras, que procuramos obedecer a sua santa e bendita palavra, que procuramos nos santificar, estar dentro da posição onde o Senhor nos coloca, tem unção para você, tem azeite, louvado seja Deus. Tem azeite, tem unção, e o Senhor nos coloca como embaixadores de Cristo, soldados de Cristo nessa terra. E o Senhor fala pela parte material. Tem pão, tem bolo, tem farinha, porás tudo num cesto, trarás o cesto. Tem parte espiritual e tem parte material. Com Deus, irmãos, com o Senhor Jesus, nós temos tudo. Tudo o que nós precisamos. Tudo procurai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas são consequências, virão. Para mim e para a tua vida. Esses cultinhos atrás, irmãos, o Senhor me revelou algumas datas. Pode assistir os cultinhos anteriores. E o Senhor revelava Shurian de Ras, de Klas, de Show, de Ras, 3 datas. A primeira data, irmãos, eu já tive um sinal, e um sinal muito forte, irmãos. Então, se atente aos sinais de Deus, às datas, fique nos pés da cruz, vá a uma casa de oração, fale com Deus na sua casa, e o Senhor te direcionará. Amém? Querido ouvinte, meu irmão em Cristo também, tá bom? Então o Senhor fala por esta palavra, né? Tem pão material, tem pão espiritual. Aí, ó, com o dedo sobre as pontas do altar. Dedo, irmãos. Aqui no Êxodo 29, fala... O que é o dedo, irmãos? Aqui, nesse sentido aqui que o Senhor Espírito Santo aqui, o Senhor está nos falando aqui. Aonde você toca. Para quem você aponta, não pode. Pode apontar para abençoar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para apontar, para acusar, não. Ninguém. Nem ao meu irmão em Cristo, nem ao querido ouvinte, nem ao testemunhado, nem à irmã Tânia, nem ninguém. Isso é função do justo juiz. Nós amamos, nós falamos uma palavra com coração, né? Coração quebrantado, com graça de Deus. Quando nós temos que dizer uma palavra com mais áspido, ser mais áspido, né? Ser mais enérgico, o Senhor, ele trabalha no coração da pessoa. Tem que ser homem e mulher de Deus preparado. Senão o Senhor não pede. Não pede. Então, ó, dedo, não aponte para ninguém e não coloque as suas mãos em lugares onde é para pôr. Não coloque. Isso aqui é direcionamento. Isso daqui são sinais, são símbolos que o Senhor fala. Azeite, unção, ungido. Homem, mulher de Deus, separado para o sacerdócio, para ser embaixador do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Depois a primeira direção, ir até o santo batismo. Santificação, buscai o reino de Deus. Então, tudo isso aqui é uma direção. Tudo isso daqui, essa palavra de Êxodo 29, é uma direção para mim e para ti. Então, com o dedo não tocarás em qualquer local. E sempre da mão direita, irmãos. Pode ler, 29 de Êxodo. Não tocarás, não apontarás o dedo para ninguém. Amém? Não julgarás a ninguém. Amém? Seu sangue, ó. Tomarás o seu sangue. Tomarás o seu sangue. Tá falando de novo, ó. Ponta da orelha direita. Ponta da orelha, tudo direito. As mãos, né? O que você ouve, filtre.
Hoje eu coloquei um vídeo, né, no status do meu WhatsApp para você filtrar o que você fala, a conversa que você pode entrar, as pessoas que podem estar perto de você, com quem você deve estar. Filtre o que você ouve. Filtre. Que quando você ouve e filtra, você sabe o que você fala. Seu pai irmã Tânia também. Pro querido ouvinte, pro meu irmão em Cristo. Isso é direção de Deus. Isso é bênção, irmãos. É estratégia. É direção. É símbolo de santidade e de sabedoria, de inteligência espiritual, de equilíbrio. Amém? Vamos continuar aqui. Pés direitos, mesma coisa, tudo da parte direita. Onde você põe o seu pé? Não coloque seus pés em qualquer local. Não. Saiba entrar e sair de situações, de lugares, nunca ofendendo ninguém, nunca se sobressaindo sobre ninguém, se achando não. Mas não põe os seus pés em lugares que não glorifiquem a Deus. Não põe. Não coloque. Não pise em ninguém. Não pise em ninguém. Não humilhe ninguém. Se for para humilhar ou deixar ser humilhado, prefira deixar ser humilhado do que humilhar alguém. Porque o Senhor, Ele entra e nos defende e nos justifica. Assim diz o Senhor, para mim e para ti. Amém? Fala sobre os vestidos nossos e os vestidos dos nossos filhos. O que significa isso? As nossas vestes. Tenhamos consciência, tenhamos sensibilidade de saber as roupas que nós usamos. Servo de Deus, toda a roupa que você usar dentro da casa de oração, você tem que usar fora. Não é só dentro da casa de oração. Dentro da casa de oração eu vou... mas fora da casa de oração não tem problema. Não. Que a tua palavra seja sim, sim, não, dentro ou fora da congregação. Que o seu ser seja limpo dentro e fora da congregação dos justos. Não sei quem mente é essa que pensa o contrário. Entendeu? E as suas irmãs, não. Os homens também. Os irmãos também, o querido ouvinte. Amém? Então o Senhor fala de vestimentas com santidade, né? Com pudor. Amém? O Senhor fala por essa palavra. O Senhor fala de 7 dias. O Senhor fala de pão de novo, ó, pão, bolo. Tem alguém com fome? Louvado seja Deus. Mas o estranho não comerá. Quem que é o estranho aqui que a palavra está dizendo, irmãos? O estranho é aquele que não quer conhecer o Senhor Jesus. Que está batendo de frente. Que está sendo rebelde. Que tira sarro, que satiriza. Esse para Deus ele é estranho. Quando a palavra vem, irmãos, para esse não tem jeito, não. Quando vem a administração, ainda tem jeito. Enquanto a administração, ainda dá para se reverter, dá para se arrepender, dá para, entendeu? Ir para os pés da cruz, para o Senhor Jesus, né? Então, tem jeito para aquele que quer se arrepender. O evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, irmãos, é um evangelho de arrependimento. Se você se arrepender, tem jeito. Agora, aquele que não se arrepende, o Senhor, ele fala que é um estranho. Esse não comerá. Não comerá o quê? Não comerá do pão da vida. Não comerá, não terá o galardão, o reino dos céus. Não verá a face de Deus. Não queira ser esse. Vai querer a morte. E não vai conseguir tê-la. Vai pedir a morte. Não vai conseguir ter. Porque não vai haver morte. Nós somos eternos para ir com Cristo e para a maldição. Você está achando que você vai chegar lá no inferno e vai morrer? Não. Você vai ficar vivo agonizando. Já pensou? Você querer a morte e não poder morrer? De tão agoniado, de tanta angústia. Falam que vai ter bichos que vai te comer o dia inteiro. Já pensou? De noite. Isso é muito sério, irmãos.
Eu não gosto nem de falar essa palavra, mas o Senhor, Ele pede para falar, a filha tem que falar. Irmãos, o inferno, tem pessoas que falam assim, ai, esse mundo é o inferno. Não se iluda, isso aqui não é nem o começo. Não é. O inferno não é nada do que nós já vivemos, já vivenciamos. Mesma coisa o reino dos céus. Se você já viu algo muito bom nessa terra, não se compara a um novo céu e a nova terra. Ah, mas irmã, você não sabe o que eu já passei, para onde eu já fui, como é a minha vida. Minha vida é uma maravilha, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas o novo céu e a nova terra ainda é diferente de tudo que nós já vimos, de tudo que nós já pensamos. Então, queira o reino dos céus, santificação, batismo, sabe? Sim. Não queira as trevas, não queira ser um estranho diante de Deus. Não queira. Não queira. Pode ser tarde demais, depois não vou conseguir voltar atrás. Enquanto tem ministração, enquanto temos nessa terra, temos o direito de nos arrependermos e ir para os braços do Pai. Amém? E o Senhor aqui, para terminar, irmão, nessa parte aqui, né, Jesus? O Senhor fala e tomarás o seu sangue. Tomarás o seu sangue. Tomar sangue, irmãos, é só no dia que tem a Santa Ceia. Nós estamos do corpo, né? Do corpo de Cristo, comemos o pão e tomamos do sangue de Cristo, só. O restante disso é abominação diante de Deus. Nem carne, irmão. Sabe o alimento que você vê o sangue? A palavra diz para nós não fazermos isso. Se você ver o sangue, não coma. Porque não é abominação para Deus. É pecado diante de Deus. Fere a Deus. E tomarás o seu sangue. O Senhor fala aqui de feitiçaria, de magia negra, de macumbaria, né? Essas coisas de trevas. O Senhor fala. Fez trabalho. Ah, irmã Antônio, já fiz, já faz uns dias. O Senhor estava lá contigo na hora que Ele fez. Na hora que você fez o trabalho lá. O servo de Deus pode estar trazendo a palavra agora, mas o Senhor estava lá no momento que você fez. O Senhor fala. Pessoas fizeram, casais. Fizeram. Mas o Senhor diz por essa palavra. Não existe encantamento. Não existe maldição contra o servo e serva de Deus. Contra uma pessoa de bem. Não existe. Cai por terra. Por quê? Porque Deus, Ele está acima do Deus que você serve. Aquele que serve as trevas tem um Deus maior, que esse Deus das trevas tem que bater continência. Assim diz o Senhor. Cuidado, quando se faz algo deste tipo, volta para você. Ai, irmã Tânia, eu sempre fiz, nunca voltei. Cuidado. Deus, Ele é justo. O que nós plantamos, nós colhemos. O que nós plantamos, nós colhemos. O Senhor fala por essa palavra. Não faça práticas que querem para destruir, para prejudicar o outro. Não. Nem com palavras, nem com ações e nem com práticas espirituais da maldade. De forma oculta, de forma escondida, não adianta. O Senhor traz, porque tudo que está nas trevas, a luz faz aparecer. Tudo que está nas trevas, a luz faz aparecer. E o que está em oculto, o Senhor traz a revelação. Não faça. Se arrependa, volte atrás, o Senhor te diz por essa palavra. Não queira fazer um mal ao próximo. Não queira fazer mal ao servo, à serva de Deus, porque não vai ter nenhum efeito. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele protege o servo e a serva dele. Ele protege o homem e a mulher de bem.
Ah, mas tá ainda lá, ó, macumbado, tá encantado, tá todo laçado, está churiando de ras, de casa, deixou de ras. Não sabe nem o que faz. O Senhor, por essa palavra, liberta a mim, a você, a todos. Pelo poder dessa palavra, está liberto em nome de Jesus. Vai saber o que falar, vai saber o que fazer, vai saber a direção, os olhos vão cair as escamas, vai saber onde coloca a mão, vai saber onde coloca os pés. Por quê? Porque o Senhor abrirá seus olhos espirituais. O Senhor fala aqui que abrirá olhos de pessoas que vão começar a entender o que está acontecendo com elas. Por que está acontecendo isso com elas? O Senhor vai te trazer a luz de porque algumas coisas estão acontecendo. Não é para todos, irmãos. Não é para todo, querido ouvinte. Quando a revelação vem, o mal já caiu por terra. As cadeias, elas são quebradas. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo, deu para entender essa palavra? Amém, glória a Deus. Até aqui, Senhor Jesus. Vamos dando continuidade, irmãos. O Senhor, Ele fala agora. Nós vamos parar. Glória a Deus, aleluias. Qual pai? Vamos ver aqui, irmãos, ó. Já tá aqui marcadinho. Não marquei, pai? Isabel. Louvado seja Deus, eu não marquei. Irmãos. Tarde da noite, mas vamos ver aqui. Êxodo 29. Deixa eu abrir. Deuteronômio, irmãos, ó. Já tá aqui, ó. Deuteronômio 17. 17, pá. Só alguns versículos, tá, irmãos? Já tá 50 minutos, não tem jeito, né? Ó. Nós estávamos falando da santidade, nós falamos, né, já entramos ali em como se santificar, como aprender as coisas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos aqui, ó, o castigo da idolatria. Deuteronômio 17, pode ler, tá? Pode acompanhar. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi, gado, miúdo, que haja defeito algum, coisa má, pois a abominação ao Senhor teu Deus. Então, o que o Senhor fala aqui, ó? Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto, que for servir aos outros deuses, esses encurvará a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E te for denunciado, e ouvires então, bem o inquirirás, eis que sendo verdade certo que fez tal abominação em Israel. Então levará o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, ao tal homem ou a mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim trará o mal por meio de ti. Então, irmãos, aqui está falando no Antigo Testamento, né? Que tinha os juízes, que tinham, né, tinha que trazer testemunhas quando fazia alguma abominação diante de Deus, que adorava qualquer outro objeto, orava, tem pessoas que adoram o sol, a lua, né? Então, e às vezes o próprio povo de Deus se passava para a banda, para o lado de povos, né? Que tinham outros hábitos mesmo, outros costumes, que não conheciam o Deus de Israel.
Então, tinham os juízes ali que davam a sentença, porque era abominação para Deus. Aí, diante de duas testemunhas, era morto, né? Uma testemunha só não, aí ia para outro setor, apedrejava. Mas hoje, irmãos, é o tempo da graça. Louvado seja Deus, não tem mais isso. É o tempo da graça. Mas Deus, ele abomina quando nós adoramos outras coisas, se não for o Deus, o único Deus que existe nos céus e na terra. O Senhor fala por essa palavra. Entenda de uma vez por todas. Amém? Aí fala aqui de consulta ao sacerdote, né? Quando alguma coisa for dificultosa, levar em juízo, né? Aquela época tinha os juízes, antes dos reis tinha os juízes, hoje não. Você entra diante de Deus em nome de Jesus e dá a sua petição, faz a sua, né? Tem algo assim que está muito difícil, tem os sacerdotes na casa de oração, né? Que são os anciões, são os diáconos, né? Direcionado por Deus, pelo amor de Deus, em nome de Deus, direcionado por Deus, vá até o homem e a mulher de Deus que o Senhor te mostrar. Até isso, viu, irmãos? Até isso, querido ouvinte. Nós temos que policiar, não podemos chegar. É homem de Deus, vai lá e conta o seu problema. Não. Irmã Tânia, não pode. Entra na presença de Deus e o Senhor vai te encaminhar até para você contar algo para um sacerdote. Temos que ter este cuidado, amém? Louvado seja Deus. E aquele que você, né, que o Senhor te mostrar, faça daquela maneira que aquele sacerdote, direcionado por Deus, te guiará. Amém? O Senhor fala aqui por essa palavra, né, Pai? Porque tem o quê? Esse sacerdote mostrado por Deus para ti, ele vai te encaminhar, ele vai te direcionar através da luz da palavra, do livro da lei, né? Do livro das Escrituras Sagradas. Amém, Senhor Jesus? Algo mais, Pai? Vamos ali para Jó, livro de Jó, irmãos. Já tá terminando, tá? Acho que vai dar uma horinha, mas louvado seja Deus, né? Vamos ali para Jó. Jó é antes de Salmos, né? Jó 20, irmãos. Vamos ver quantos versículos o Senhor quer que eu venha ler, ó. Então respondeu Zafar, Naamita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu o aprezo. Ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde os homens, foi posto sobre a terra. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas no momento. Ainda que a sua altura suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão, onde estás? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. Olhou que viu, jamais o verás, nem olharás mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar os pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estarão cheios de vigor de sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e o deixe antes, e retenha do seu paladar. Contudo, a sua comida se muda nas suas estranhas, feita de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitou. No seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá. Conforme o poder de sua mudança, não saltará de gozo. Porquanto oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre da sua tão desejada fazenda, com coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis viverá sobre ele. Haja, porém, ainda que a possa encher o seu ventre. O Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e o fará chover sobre ele quando for o comer. Ainda que fuja das armas
De ferro, o arco de aço os atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, resplandecente virá o seu fiel, e haverá sobre eles assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas da sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todos se derramarão. Esta é a parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reservará. Entendeu, irmãos? Existe uma sentença, uma reserva para o que serve e o que não serve a Deus. Tem um versículo, irmãos, que fala assim, ó. Tem diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Ainda que o servo de Deus, eu sempre falo isso, esteja em provação, é para amadurecimento, é para algo, não é porque ele é ímpio. Ímpio é aquele que não quer o céu, que não deseja conhecer as escrituras sagradas, vira as costas. Esse é ímpio. O servo de Deus, ainda que ele esteja debaixo de provação, ele não é ímpio. Ele é filho de Deus. E o filho de Deus, ainda que esteja provado, ele é justificado em Deus. Entenda a diferença. Queira ser filho de Deus. Queira ser filho de Deus. Como, irmã Tânia? Lendo a sua santa e bendita palavra. Amém, irmãos? Isso é um amigo de Jó que estava falando aqui no livro de Jó. Pode ir lá, dar uma olhadinha. Amém? Aqui, Senhor, parei. Isaías. Vamos ver aqui, irmãos, rapidinho. Será que vai dar tempo, pai? Vamos lá, bem rapidinho. É porque minha caneta pegou mal. E esse daqui. Ó, o exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna. O seu pão lhe não faltará. Amém? O Senhor fala por essa palavra, né, Jesus? Não é 51:14, é 51:14, isso mesmo. Amém, irmãos? O que mais, Jesus? Vamos continuar aqui em Isaías 3. Ó, Isaías 3 diz assim, ó. Tudo tem o seu tempo. Ah, não tô em Isaías. É Isaías, né, pai? O Eclesiastes. Não é Isaías. Peraí, irmãos, vamos voltar lá para Isaías, bem rapidinho. Dá para me ouvir, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Isaías novamente. Eu saí de Isaías. Deve ser tão rápida que acabei saindo de Isaías 3, ó. Pois que eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede da água. O valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião. O capitão de 50, reptáveis e conselheiros, e o sábio entre os artífices e eloquente. E dará-lhes mancebos dos principais e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido e será contra o outro, cada um contra seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e vil contrará o nobre. Quando alguns for ter com seus irmãos à casa do seu pai, dizendo: Tu tens roupa, se nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco em minha casa pão. Vestido algum, não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória, e perecer do seu rosto testifica contra eles, e publica os seus pés, os seus pecados com Sodoma, e não discipulo ai da sua alma, porque se
fazem mal a si mesmo. Dizei aos justos que lhe bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Então o Senhor está falando aqui, isso aqui é para servo de Deus, né? Não faça aquilo que o Senhor não apraz. Por quê? Porque tem sentença para ímpio e para servo de Deus também, que está na rebeldia, que não faz o que é certo, que sabe o que é certo e faz errado. O ímpio, irmãos, ele já está condenado. O ímpio, se fizer certo, ele está condenado. Por quê? Porque ele não quis reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador dele. Então, o ímpio, se ele faz certo ou errado, tem um versículo que fala sobre a misericórdia de Deus, né? Mas o ímpio, ele já está condenado. A palavra de Deus, ela fala: aquele que for batizado será salvo. Aquele que não for batizado já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está. Já está em condenação. Então, aquele que está batizado e faz tudo errado, tem a sentença. Mas aquele que faz o que é correto, terá a sua recompensa nas suas boas obras. O Senhor pede para mim falar aqui. Amém, irmãos? Para fazer tudo aquilo que apraz a Deus, né? Tudo aquilo que é bom, com integridade, né? Aí terá porção dobrada, né? O Senhor continua falando sobre móveis, sobre objetos sagrados, azeite, né? Como nós lemos aqui, incenso suave, né? Que é as boas obras, né, irmãos? Não é incenso de acender, pelo amor de Deus. Né, o cheiro suave, né? As suas boas obras, ajudar o próximo, ajudar um pequenino, né? Aquele que está debaixo da palavra de Deus, né, irmãos? Não adianta você ser só bom, você tem que estar em santidade. Tem que buscar a palavra de Deus, né? O Senhor fala aqui sobre essas coisas, né, Pai? O que mais, Jesus? Colossenses, irmãos. Vamos terminar. Louvado seja Deus. Será que nós vamos conseguir terminar? Louvado seja Deus. Aqui, ó, já tá aqui até no jeitinho, ó. Colossenses 1. É só alguns versículos, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão de Timóteo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A fé e a caridade dos Colossenses, né? Oração de Paulo pelo processo espiritual Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Graça damos a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, da caridade que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou, vai terminar, irmãos, que já chegou a vós, como também está todo mundo e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Tá falando aqui dos santos, né, irmãos? Até aqui, ó. Também vou ler mais alguns versículos aqui, ó. Filipenses, irmãos. 4. A partir do verso 4, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e Deus de paz será convosco. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Até aqui. Esses últimos aqui, irmãos, Colossenses 1 e Filipenses 4, fala dos conselhos de Deus para mim e para a sua vida. Então, o Senhor fala por essa palavra, 7 dias. O Senhor fala de uma data, 23 de julho, né? 23 do 7, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 23 do 7. O Senhor fala dessas datas. Né, Pai? Marcos 10, será que vai dar tempo, Pai? Peraí, rapidinho, irmão. Vamos para Marcos 10.
para finalizar mesmo. Marcos, eu tô em Marcos já. 10, ó. Marcos 10 a partir do 17. 17, pai? Não, do 46. Marcos 10, 46, ó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos. E uma grande multidão, Bartimeu e o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que chamassem. E chamando o cego, que era o cego de Jericó, disse-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Hoje o Senhor abre os seus olhos espirituais. O que você quer ver? Você quer ver os sinais, a aprovação de Deus, a confirmação? O Senhor, ele abre os seus olhos, ele vai te dar sinais, mas ele vai fazer você enxergar. Se já não fez, né? Então o Senhor diz assim também, irmãos, ó, já teve sinais aqui para homens e mulheres que não servem a Deus, que fazem aquilo que não diz respeito, que não é bom aos olhos de Deus. Então já teve sinais, vai ter sinais para aqueles que são rebeldes, para aqueles que fazem coisas, porque ser rebelde é uma coisa, né, irmão? Mas aquele que é rebelde e ainda faz práticas que são abomináveis diante de Deus, tem sinais. Uns já teve, outros vão ter. E tem sinais também para o povo de Deus, para o querido ouvinte que quer buscar ao Senhor Jesus. O Senhor fala, tem sinais para os bons e tem sinais para aqueles que querem permanecer na maldade. Se arrependa, escolha o bem, não escolha o mal. Assim diz o Senhor. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus e eu termino essa santa e bendita palavra. Pai, em nome de Jesus, eu entro na sua presença santa, Pai. Entreguei a sua palavra, Senhor, mediante a tua vontade, Pai. Agora vá aos corações, Senhor, por misericórdia e por caridade, aos endereços, às famílias, aos queridos ouvintes, aos meus irmãos em Cristo, Pai. E faça com que essa palavra, Pai, tenha o efeito que for necessário, Senhor. Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todo aquele que bate na sua porta, Pai, a porta da misericórdia, a porta se abre. Tudo aquilo que pedimos, Senhor, de Ti encontramos. Tudo que buscamos de Ti achamos, Pai. Não porque venhamos a merecer, pois somos pequenos. Tu és grande, maravilhoso, terrível, justo, Pai. Tu és a minha rocha, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tudo o que liguei na terra seja ligado no céu, tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que seja feita a Sua vontade mediante a Sua palavra. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, que é vivo e reina eternamente. Irmãos, até aqui o Senhor falou, até aqui a irmã Tânia trouxe a santa e bendita palavra, irmãos. E quando o Senhor ordenar, a irmã Tânia volta com a bendita e santa palavra. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz de Deus. Deus seja louvado.